Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas. Olá, eu sou Guilherme Macalossi. Começa aqui na RDC TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, trazendo para você que nos acompanha sempre a análise dos assuntos mais importantes do momento, a perspectiva dos nossos convidados aqui nos estúdios da RDC TV e também por videoconferência. O nosso programa vai ao ar sempre a partir das 22 horas, depois do Dois Toques e da primeira parte do RDC Shopping. E você pode também nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos nos canais 24 e 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul, no canal 524 da Claro Fibra TV em Montenegro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado, Canela e Torres. E de qualquer lugar do mundo, @RDCTV Digital. O nosso live stream já está no ar, você pode participar enviando a sua mensagem. No Instagram você encontra os bastidores e nas demais redes sociais as informações do momento, como por exemplo o Twitter, que acabou de postar a decisão do Tribunal de Justiça, os desembargadores da 4ª Câmara, civil em relação à volta às aulas no Estado, que continuam suspensas. Nós vamos repercutir isso na sequência, na edição de hoje do nosso programa. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Antes de eu apresentar o nosso primeiro convidado e também trazer as informações do momento, eu tenho informação para dar para o público, que já é uma informação no meio da comunicação, e eu faço muito emocionado, porque um ciclo vai se encerrando essa semana aqui no Cruzando as Conversas. Na próxima sexta-feira, eu vou apresentar pela última vez esse programa que ajudou a me forjar. E vai ser uma despedida que, na minha opinião, será dolorida, porque nesses 2 anos em que estou aqui, eu fiz muitas amizades com grandes profissionais dentro dessa emissora e tive o privilégio de trabalhar com gente qualificadíssima. E, de antemão, eu já agradeço aqui ao presidente, ao CEO da empresa, ao Márcio Irion, pela oportunidade que me deu. Eu, vindo do interior, ainda pouco conhecido, comecei um trabalho que eu acho teve o seu ápice ano passado na cobertura das eleições, e nós produzimos muito nesses 2 anos. E este ciclo de 2 anos se encerra na próxima sexta-feira. O Cruzando as Conversas continuará fazendo jornalismo, trazendo a opinião dos convidados aqui nos estúdios, condução de um outro apresentador que ainda vai ser anunciado pela RDC no tempo adequado. Alguém poderá me perguntar: Guilherme, por que você está saindo? O mercado é assim, a gente começa o trabalho num lugar, conclui esse trabalho, começa em outro lugar. Eu estou me transferido para um outro grupo de comunicação e eu tenho certeza que a RDC, terá aí um grande jornalista, um grande comunicador para fazer com que esse programa, que é um programa importante do debate público, mantenha o seu nível e continue a influir e a fazer aquilo que é necessário, que é trazer esclarecimento, trazer o entendimento sobre o que está acontecendo. E essa é uma casa que certamente vai permanecer sendo importante aí, porque ela é repleta de gente qualificada. É importante avisá-los, portanto, essa é a semana final da minha apresentação aqui no Cruzando as Conversas, mas nós temos ainda algumas edições pela frente. E nós vamos começar essa com a participação do Irio Piva, presidente do CDL de Porto Alegre, também presidente do grupo Elevato. Irio, seja muito bem-vindo aqui ao Cruzando as Conversas. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos os espectadores da RDC TV.
um prazer estar falando contigo. Puxa vida, fiquei vendo a tua fala e a tua notícia sobre a saída aí da RDC TV, algo muito melhor ainda, né, Guilherme? Porque você fez um trabalho excelente e seguidamente vejo o seu trabalho aí dando as conversas. Então, na tua nova, certamente a RDC TV alguém à altura aí para né? Te agradeço, Irio, pela audiência, pelo prestígio. Eu sou muito agradecido a essa casa, que é uma emissora nova e que oportuniza o espaço para que talentos se desenvolvam, para que novos nomes surjam no meio da comunicação. E foi o que aconteceu comigo. Fui muito bem tratado esse tempo inteiro e também nessa fase final. E a RDC certamente continua aí com a sua importância e vai fazer bom jornalismo como vem fazendo. E vamos lá, vamos falar sobre empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul, Irio. Tu és um dos grandes empreendedores aqui. A Elevato, ela vem se destacando, mesmo nesse cenário, né, de crise, em virtude da pandemia. De março de 2020 até o momento foram inauguradas 24 lojas novas em Canguçu, Novo Hamburgo, Lajeado e Torres. E também já tem uma data de inauguração para a unidade de Cachoeira do Sul. Eu lhe pergunto, Irio, como é que surgiu essa janela de crescimento em meio a um cenário em que muitos estão fechando as portas? Como é que vocês conseguiram essa proeza? Bom, Guilherme, primeiramente, a pandemia, em março do ano passado, foi um choque para nós também. Com certeza, a gente, na 17 de março, o mundo estava focado, estava se mostrando na frente. Naquele momento, o nosso time... Irio, deixa eu lhe interromper. Se é possível, não sei se tens aí à mão, um fone de ouvido. Tenho. Então coloca, sim. Eu acho que vai ficar melhor o teu áudio, o teu retorno vai ficar melhor para nós. Se tu conseguir colocar, eu acho que vai melhorar a tua qualidade de áudio aqui para nós. Posso sair do ar um segundinho? Sim, pode continuar na conexão, só coloca o fone. Enquanto isso, eu vou destacar, então, a decisão do Tribunal de Justiça, que vai ser tema da nossa segunda parte. O Cruzando as Conversas depois vai analisar a questão do retorno às aulas no Rio Grande do Sul. Os desembargadores da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça mantiveram as aulas suspensas no Rio Grande do Sul após o julgamento, nesta segunda-feira, de um recurso interposto pelo governo gaúcho para a volta das atividades. A decisão foi unânime, 3-0. E ela impede a retomada das aulas enquanto o Estado seguir na bandeira preta do distanciamento controlado. A sessão extraordinária iniciou às 18h30, com meia hora de atraso. O julgamento avaliou o recurso do Estado contra a decisão do TJ, que suspendeu, via liminar, o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, enquanto estiver vigente a classificação de risco altíssimo de contaminação pela Covid-19. A bandeira preta já perdura há 9 semanas. Reunidos telepresencialmente, os 3 desembargadores membros da 4ª Câmara Cível analisaram a questão que nas últimas 24 horas desencadeou uma verdadeira queda de braço entre Estado e Judiciário, culminando então com a decisão da sessão anteriormente prevista para quarta-feira e com a confirmação do Estado pela manhã da suspensão das aulas. A batalha foi provocada por um decreto do governo do Estado, publicado na quinta-feira, que autorizou a cogestão da educação em bandeira preta, possibilitando aos municípios adotarem regras de bandeira vermelha e reabrirem as escolas e as turmas de ensino infantil e séries iniciais. Então essa é a decisão, 3-0. As aulas, portanto, continuam suspensas aqui no Rio Grande do Sul. E no segundo bloco do nosso programa, nós vamos tratar disso
com duas convidadas, a deputada estadual Anne Ortiz e a Melissa Markowski, que é professora de biossegurança da UFCSPA. Então, fiquem ligados na segunda parte do Cruzando as Conversas. Iril, está conosco aí com o fone? Agora, tá me ouvindo bem agora? Agora em alto e bom som. Iril, então, vamos recomeçar, Iril? Vamos recomeçar? Claro. Para o público que está chegando, para o público que sintonizou na RDC TV neste exato instante, o convidado desse primeiro bloco é Iril Piva, presidente do CDL Porto Alegre, também do Grupo Elevato. Grupo Elevato que vem se destacando na crise, mencionei agora há pouco, de março de 2020 até o momento inaugurou 4 lojas novas em Canguçu, Novo Hamburgo, Lajeado e Torres. E já tem data de inauguração para a unidade de Cachoeira do Sul. Eu perguntava ao Iril como é que a Elevato tinha conseguido fazer esse investimento, abrindo novas unidades, criando novos empregos, no momento em que no Brasil inteiro nós vemos o processo inverso. Iril, qual que é a mágica? Mas não dá para falar essa palavra, né? Esforço, dedicação, tenho certeza. Mas alguns podem achar que é mágica. Sem dúvida. Mas sempre tem que ter um pouquinho de sorte, né, Guilherme? Eu acho que a sorte também acompanha a gente, né? Principalmente porque todo o setor de material de construção ele foi considerado essencial. Então, mesmo com as dificuldades, né, Guilherme, ele seguiu trabalhando, né? Então, teve essa possibilidade para quem efetivamente tentou fazer as coisas de maneira diferente. Como eu estava começando a falar lá e tivemos um problema de áudio ali, né? Dizendo que no início da pandemia a gente decidiu, a gente reuniu todo o nosso time, né? O seguinte, olha, nós sabemos como sairemos ali na frente, né? Mas se nós não pudermos sair maior, vamos sair melhores, né? E aí a gente começou um processo de melhoria em todas as áreas da nossa empresa, o que foi muito bom, e logo depois o mercado para a construção, houve uma mudança, primeiramente, assim, de comportamento das pessoas, né? Elas passaram a ficar muito mais em casa e, à medida que estavam ficando mais em casa, sentiram necessidade também de melhorar as suas casas, né? E aí a gente está exatamente nesse segmento, e pelo fato de a gente, lá no início da pandemia, quando todo mundo se apavorou muito, a gente ter trabalhado fortemente na melhoria da empresa. E também a gente enxergou ali algumas oportunidades, né? Enquanto a maioria das empresas estava se encolhendo, nós entendemos de que era um momento que talvez a gente arrumasse pontos comerciais com aluguéis adequados e também aqueles pontos que a gente realmente desejaria. Então, a gente meio que foi na contramão, assim, da história, daquilo que estava acontecendo, né? Uhum. E temos sorte. Essa que é a verdade, porque a gente se preparou, esperou o mercado começou a melhorar, mas antes mesmo de melhorar, a gente já começou a abrir loja. Então foi fruto de uma profunda análise também, né, Iril? Sem dúvida. Não, sem dúvida nenhuma. A gente não... Porque a gente pode ter um monte de falhas, mas a gente não pode ser acomodado, né? A gente tem que estar sempre olhando para aquilo que está acontecendo. E, efetivamente, a gente olhou com uma lupa assim, muito especial lá no início da pandemia, né? Tentamos entender o que nós poderíamos fazer para se diferenciar naquele momento, né? Porque em toda a crise sempre surgem oportunidades, né? E a gente pode olhar sob o ponto de vista da crise, sob o ponto de vista da oportunidade. E nós procuramos olhar sob o ponto de vista da oportunidade e logo as oportunidades começaram a surgir e a gente aproveitou todas elas, né? Então, a loja de Canguçu, por exemplo, a gente abriu no início da pandemia, depois de Lajeado, a gente abriu 3, 4 meses depois, mas do início da pandemia, né? Mas já no segundo mês a gente já estava trabalhando com a abertura dessa loja. Depois abrimos Novo Hamburgo também e agora estamos já com data marcada para a abertura da loja de Cachoeira do Sul e na sequência até teremos mais. A gente tem uma loja em Pelotas, mas a gente identificou lá com essa mudança de comportamento dos consumidores
que as pessoas saíram muito dos apartamentos, foram viver em casas. Então, Pelotas está do lado do Laranjal, lá na Praia do Laranjal, lá um lugar que está crescendo muito, muitos condomínios se abrindo ali, e nós vamos abrir no mês de junho talvez ainda, ou no máximo julho, vamos abrir uma loja também em Pelotas. Irio, quantos empregos foram criados, quantos empregos tu projeta aí nessa expansão? Sul, depois na Jado, depois no Hamburgo e em Torres agora na semana passada. No mês que vem, então, abriremos Cachoeira do Sul e logo adiante vamos abrir mais uma em Pelotas. Estamos com apetite aí para crescimento, né, Guilherme? E tu consegue ter uma projeção de quantos empregos foram gerados em virtude disso? E também dá para se medir o impacto desses investimentos, porque é uma empresa que atua num ramo que gera muitos empregos por tabela, né? Empregos indiretos, no caso. Sem dúvida nenhuma. Bom, primeiramente eu queria te dizer o seguinte, que lá no início da pandemia, Guilherme, tá? Antes de falar do número de empregos que foram gerados, a gente ficou por um momento, os negócios todos pararam, né? A nossa venda caiu mais de 50% nos 3 primeiros meses, mas ali naquele momento a gente tomou uma decisão de preservação, nós não demitimos nenhuma pessoa. Mesmo naquela situação, a gente deu férias, tomou todas as atitudes que podia tomar, porque a gente olha, é com essas pessoas que nós vamos seguir em frente. Isso nos ajudou muito, porque a motivação também das pessoas que se mantiveram em segurança no seu emprego ajudou muito a alavancar esse momento que nós estamos vivendo. Depois disso, realmente a gente começou uma série de contratações e eu te diria que a gente aumentou em mais de 30% o nosso quadro de funcionários aí no último ano, né? Então, a gente vamos continuar contratando. É um incremento considerável, 25%. Ainda mais considerando o contexto, né, Irio? Teve gente que demitiu todo mundo. E no ramo. Exatamente. Não. E no ramo, nem todo mundo no ramo subiu. Não foi. Há uma estagnação geral da economia, então há que se considerar também isso, né? Sem dúvida, não. Realmente, eu diria que é um conjunto de coisas, né, Guilherme? Primeiro a gente é um mercado que teve a possibilidade de trabalhar praticamente o tempo todo. É claro que ao longo desse tempo aí nós tivemos momentos de lojas fechadas, principalmente pelo interior do estado, às vezes fechava na sexta-feira e ia abrir lá na quarta-feira. A gente teve muitos percalços também nesse momento, né? Mas a gente sempre teve a possibilidade de trabalhar, então isso ajudou bastante. Depois foram as nossas iniciativas, né? Que a gente, primeiro, de acreditar essa possibilidade de ocupar espaços que estavam sendo deixados por outras empresas, né? E também esse novo comportamento do consumidor aí de querer melhorar as suas casas também nos ajudou muito. Um conjunto de coisas que fez com que a gente tivesse essa possibilidade de crescer, né? Agora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Tu falou que muita gente passou, ao invés de morar em apartamento, morar em casa. Tu acha que tem um fator psicológico aí envolvido? Quer dizer, o apartamento, em geral, tende a pessoa a se sentir mais presa. A casa, por estar na rua, tu acha que tem um aspecto pela necessidade de quarentena, de isolamento? Tu acha que as pessoas passaram a comprar casa também por isso? É uma pergunta que sai um pouco da pauta, mas esse impacto psicológico no setor está gerando um resultado econômico, né? Sem dúvida, Guilherme, mas totalmente correta essa tua análise, é isso mesmo que está acontecendo. Na verdade, tu entende que com o tempo as pessoas estavam vivendo cada vez em casas menores, né? E aí, com a pandemia, à medida que as pessoas passaram a ficar mais em casa, muitas pessoas em home office e também essa convivência mais de cada vez com que as pessoas quisessem ter mais espaços e, principalmente, Guilherme, também mais contato com a natureza. E é diferente, estar dentro de um apartamento e estar dentro de uma casa, né? A prova de que o litoral, principalmente
aqui o nosso litoral norte teve um crescimento muito grande nesse ano que passou. O número de casas vendidas nos condomínios na praia foi muito grande. Muitas pessoas moradoras de Porto Alegre passaram a viver praticamente o ano inteiro lá no litoral, trabalhando de maneira remota. Então, houve uma mudança muito grande e Guilherme, o que é interessante dizer é que grande parte dessa mudança se transformou num comportamento, numa nova cultura, num novo jeito de viver. E isso tende a permanecer, inclusive, pós-pandemia, né? Nós temos imagens das unidades da Elevato em várias cidades. A gente pode colocar elas na tela, produção? Mostram a ampliação do grupo. Aí, então. Essa daí é em que local, Irio? Agora, essa... Volta para outra, Nádia. Volta para a primeira e daí o Irio vai falando. Essa primeira aí, é onde? Essa aqui é Camaquã. Camaquã. A próxima? A próxima que mostrou é Canguçu. Essa é Canguçu. Canguçu. Próxima imagem. Vai passando aí as imagens. Essa daí é de... Essa é dentro do Casa Shopping, no Bento Gonçalves, aqui em Porto Alegre. Vai indo. Vai passando. Aí, então, são várias unidades aí pelo Rio Grande do Sul. Essa aqui, ó, breve, mais uma loja elevada. Essa é Cachoeira do Sul, essa é a que vai inaugurar. Né, essa vai inaugurar, e não está nem com a fachada. Hoje já está com a fachada pronta, né? Essa foto é da semana passada, mas agora já está com fachada pronta. Essa é a nossa loja de imóveis, aqui na Carvalho Monteiro, em Porto Alegre. Perfeito. Elevato Amber. Essa é a loja de Colegiado, que é uma das últimas que nós abrimos. A loja ficou muito linda. Essa é Novo Hamburgo também. Antes de Torres, aí tinha sido a última, né? Perfeito. E lojas grandes, loja... né? Lojas, as lojas, principalmente as mais recentes, amplas lojas, né, Irio? Essa de Novo Hamburgo é espetacular, é na Maurício Cardoso, ali na zona mais nobre de Novo Hamburgo, uma loja que ficou espetacular. A gente melhorou muito a qualidade das nossas lojas também. E mesmo as lojas antigas, aí eu vi que tem fotos aí, por exemplo, a loja do Casa Shopping, que está com a fachada antiga, essa loja foi toda reformada agora. Além de abertura de lojas, né, Guilherme, a gente está reformando todas as lojas que são as nossas lojas mais antigas, deixando elas totalmente atualizadas. Uma unidade visual, né? Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Irio, e tem também o novo depósito. Acho que nós temos aí o vídeo, o novo depósito. A primeira... Esse foi o último investimento e a última aquisição aí feita pela empresa. Essa é uma área no Distrito Industrial de Gravataí. A gente concretizou esse negócio na semana passada. É o maior investimento da história da nossa empresa. É uma área de 10 mil metros quadrados de área construída nesse local e num terreno de 55 mil metros quadrados, que possibilita não apenas a nossa possibilidade de atender com qualidade nossos clientes nesse momento, mas tem ali área para expansão para o futuro aí da empresa, né? O investimento de quanto nesse enorme depósito? Enorme mesmo? É grande, né? Este aí, entre a aquisição da área e algumas pequenas alterações que nós temos que fazer, e fica em torno de 13 milhões de reais de investimento. É o maior investimento que nós fizemos na história da empresa. É um investimento portentoso e vai atender quantas unidades? Vai atender todas as nossas unidades, tem condição de atender todo o estado do Rio Grande do Sul.
A verdade é que a gente tem planos, né, Guilherme, para cruzar o rio Mampituba, como se diz, né? A gente tem planos aí talvez para começar a executar ainda neste ano, ou no máximo no início do próximo ano, de entrar no estado de Santa Catarina, principalmente pela parte mais sul do estado, e na medida que nós entrarmos lá para um novo estado, por uma questão de logística, de distância para transporte, nós deveremos talvez alocar um novo lugar e ter uma nova central de distribuição que possa estar mais próxima daquele mercado. Mas aqui no estado do Rio Grande do Sul, e também para atender essa parte digital, né, que a gente lançou aí um e-commerce dentro da pandemia, né? A gente fez muitas coisas dentro da pandemia, né? Digitalizou muito a empresa e a gente está começando a trabalhar essa venda digital de maneira muito mais forte. Tudo isso será atendido por essa central de distribuição que nós acabamos de adquirir agora aqui no Distrito Industrial de Gravataí, num lugar assim extremamente especial de logística, porque ele está do lado da Freeway, do lado da RS 118. Então, dali é fácil para chegar as mercadorias e também para sair para todas as nossas lojas e para todo o estado do Rio Grande do Sul, né? E é uma segunda lição que tu dá, né, Elio? Porque lá nos anos 90 vocês sobreviveram à crise das construtoras, né? Quer dizer... Sim. A época da Incol, a famosa Incol. A famosa Incol. Olha, Guilherme, muito bem trazida esta tua colocação, porque no ano de 1994, eu digo que nós só sobrevivemos porque a gente tinha formado uma parceria extremamente sólida, principalmente com nossos fornecedores e com nossos clientes e com a nossa equipe de funcionários. Porque naquele momento ali a gente viveu uma crise muito profunda, não uma crise gerada pela nossa empresa, mas a gente estava muito voltado para a construção civil, a gente atendia em 70% das nossas vendas eram para construtoras, e naquele momento onde a famosa Incol quebrou, muitas outras empresas da construção civil... Era a maior do Brasil, né? O efeito colateral foi gigantesco, mas quem tem seriedade dentro de certo contexto, mesmo, claro, muita gente séria também foi prejudicada e acabou fechando as portas, mas a seriedade do trabalho salvou muita gente, no teu caso, e possibilitou uma nova perspectiva, né, Elio? Sem dúvida. Ali, em 1994, Guilherme, a gente redirecionou o nosso trabalho. Foi muito difícil, né? As empresas normalmente são forjadas dessa maneira, né? É muito difícil examinar uma empresa longeva, né? Nós estamos com 33 anos e com 33 anos a gente já passou por vários momentos, né? Várias crises. Nós passamos por aquele momento onde toda a poupança foi congelada no Brasil, todo mundo ficou com R$50 no bolso, né? Você é muito jovem, talvez nem se lembre desse momento, né? Mas a gente passou por esse momento, a gente passou pela crise das construtoras em 1994, que foi uma crise muito grande. Depois, em 2008, quando toda aquela crise nos Estados Unidos e toda aquela crise imobiliária, foi um outro momento muito difícil do mercado. Então, a gente já passou por várias crises, mas graças a Deus, né, a gente tem um time diferenciado que está sempre ali ao nosso lado, né? A gente procura fazer as coisas também com muita responsabilidade, com muito cuidado, e graças a Deus conseguimos sobreviver a todos esses desafios aí, eu diria que tivemos ao longo desses 33 anos de existência aí da empresa, né? E estamos agora vivendo talvez o nosso principal momento aí, onde estamos preparados e nos preparando ainda mais para um novo ciclo aí de desenvolvimento que será certamente muito profícuo aí para este ano que vem. Nós temos um plano de terminar o ano de 2022 com 25 lojas, né? Então a gente está focado e estamos cumprindo rigorosamente com pandemia ou sem pandemia, com o plano que traçamos para chegar na meta no final de 2022. Muito bem, tá aí Elio Piva, fundador e presidente da Elevato Materiais de Construção, da Elevato
Móveis e Decorações, um grupo que engloba mais de 200 colaboradores, empresa fundada em 1988, referência no segmento de material de acabamento para construção civil no Rio Grande do Sul. E o Irio também ocupa aí a presidência da CDL de Porto Alegre no biênio 2020-2021. Piva, muito obrigado aí por ter participado, e um prazer enorme. Ele deixa com a última palavra. Guilherme, olha, queria te agradecer a oportunidade de a gente estar falando, queria te desejar muito sucesso aí na tua caminhada, que tu mereces, que fizeste um trabalho brilhante aí. Muito obrigado. E sempre precisar tanto da minha pessoa, da Elevato, e enquanto eu estiver presidente da CDL Porto Alegre também, muito à disposição. A CDL Porto Alegre, ela lutou com muita garra nesse ano aí em defesa dos empresários aí, muitos segmentos do varejo sentiram demais essa pandemia, aí, principalmente o setor de calçados, vestuário, restaurantes, e a CDL ela representa mais de 30 mil CNPJs aqui no estado do Rio Grande do Sul e atuou de maneira muito forte nesse ano aí em defesa, dentro da sua possibilidade aí das atividades, da retomada das atividades. Então, Guilherme, estamos muito à disposição aí, desejo sorte para ti. Obrigado. Um abraço aí a toda a audiência aí da RDC TV e sempre que precisar, conta com a gente. Eu lhe agradeço as palavras generosas e lhe parabenizo, Irio, pelo empreendedorismo e por ser uma referência aí para todo mundo, né, que quer fazer o Estado ir para frente. Então, parabéns aí pelo trabalho, sucesso nos negócios e muito lucro. Eu não demonizo essa palavra, porque é o lucro que faz, né, a geração, faz com que a gente gere riqueza, desenvolvimento e diminua as diferenças sociais. Então, é isso aí. Obrigado. Guilherme. Obrigado. Um abraço, hein? Obrigado, um abraço. Aí, então, tivemos a participação no nosso programa de Irio Piva, que é fundador e presidente da Elevato Materiais de Construção e da Elevato Móveis e Decorações, presidente do CDL de Porto Alegre. Nós vamos fazer um intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre educação, retorno às aulas, decisão do Tribunal de Justiça, mantém suspensas as aulas no Rio Grande do Sul. Nós teremos as participações de Melissa Markoski, professora de Biossegurança da UFCSPA, e também Anne Ortiz, deputada estadual. Fiquem conosco. Estamos de volta aqui com o Cruzando as Conversas na RDC TV. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da Claro Fibra TV. Em mais 6 cidades, estamos em Cachoeira do Sul, Gramado, Canela, Torres, Guaíba. Pode mandar a sua mensagem, @RDCTV Digital, nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Também no canal 524 da Claro Net TV, nas principais praças do Rio Grande do Sul. Pelo podcast, que você procura Cruzando as Conversas no Spotify, Google Podcast, em todos os agregadores. E você também pode encontrar o nosso programa lá no YouTube, no nosso canal. É só procurar RDC TV Digital. Você encontra lá a íntegra das edições anteriores. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. No primeiro bloco do programa, nós tivemos Irio Piva falando sobre a Elevato e os investimentos do setor empreendedorismo. Nesse segundo bloco é o assunto do dia aqui no Rio Grande do Sul, retorno às aulas, que foi suspenso através de uma decisão agora por unanimidade, 3-0. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul não deu provimento ao agravo interposto pelo governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, contra uma decisão de primeira instância que havia suspendido o retorno das aulas aí no Rio Grande do Sul, onde houvesse a utilização dos protocolos de bandeira vermelha, mesmo
estando aí a bandeira preta. Para falar sobre esse assunto, nós temos as participações da deputada estadual Anne Ortiz e da professora de biossegurança Melissa Markoski. Sejam muito bem-vindas, é um prazer falar com vocês. Eu vou começar dando as boas-vindas à Melissa. Doutora, bem-vinda. Tudo bom? Boa noite, Guilherme. Boa noite para a deputada Anne, para todos que estão assistindo. Agradeço muito o convite. Deputada Anne Ortiz, também seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Macalossi. Boa noite, Melissa. É um prazer imenso, mais uma vez, estar aqui com vocês. Vou começar pela deputada Anne Ortiz. Anne, como é que tu recebeu essa informação, saída agora mesmo? Nós estamos repercutindo em primeira mão aqui no Cruzando as Conversas. O recurso denegado pelo Tribunal de Justiça do Estado era previsível na sua avaliação? Lhe surpreendeu? Qual que é a sua opinião a respeito? Surpreendeu, não surpreendeu, né? Porque a gente tem visto aí ações do Judiciário em relação à decisão do governo do Estado, já desde muito antes, né, de manter a educação infantil e os primeiros anos do ensino fundamental podendo ser para quem precisa, né, de forma presencial, inclusive na bandeira preta. Então, surpresa não mas recebi com muita indignação, principalmente por todo o contexto que isso envolve, né, Macalossi? A gente tem visto aí praticamente tudo aberto, o comércio essencial, o comércio não essencial, e infelizmente as crianças, e principalmente aquelas crianças mais pobres, mais vulneráveis, que têm menores condições, que são as que vão ter as consequências mais nefastas, né, dessa impossibilidade das aulas poderem ser de forma presencial. Muito bem. Eu gostaria de saber, Anne, o que dá para fazer em relação a isso? Quer dizer, o governador vai ter que revogar a bandeira preta? O governador vai ter que rever a questão da bandeira preta. Nós já temos aí, e graças a Deus, né, que bom, um número muito menor de ocupação dos leitos de UTI, uma queda grande, muito grande na ocupação dos leitos clínicos, do contágio. E, além disso, eu entendo e compreendo que ali no final de fevereiro era preciso ser feito alguma coisa. A gente estava passando pelo pior momento da pandemia, a gente viu ali situações extremamente graves, ocupação de mais de 100% dos leitos da UTI. Porém, esse quadro foi revertido com um esforço muito grande da população, conscientização da população em relação ao que está acontecendo. Eu falo que está acontecendo porque não pode relaxar de novo. Mas algo não está sendo considerado neste atual momento, que nós temos a questão da vacina já. Nós temos, o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais vacinou no país. Então, a gente está numa situação melhor em relação ao final de fevereiro, início de março. Tem um grande número de pessoas já vacinadas, uma flexibilização em relação a bares, restaurantes, o comércio, de um modo geral, mas, infelizmente, a gente não tem essa mesma atuação na questão da educação. Eu só vou fazer um apontamento sobre a tua fala, Anne. O fato do Rio Grande do Sul estar com índices melhores de vacinação em relação ao Brasil, que é um fato positivo, não configura necessariamente segurança para a retomada, né? Porque, afinal de contas, é cerca de 20%. O que é insuficiente para imunizar. Mas tem que ser considerado, Macalossi, esse dado. O que eu estou dizendo é que tem que ser considerado, entendeu? Não pode desconsiderar que tem a vacinação rolando já. Anne, 20% das pessoas foram vacinadas com primeira dose. Os estudos relativos à Coronavac são de segunda dose. E esse percentual de segunda dose é 5%. É insuficiente para tu ter imunidade de rebanho, por exemplo. Eu não estou... Mas dentro dos dados que o governo usa para determinar, por exemplo, agora a salvaguarda de bandeira preta, o 0,35% dos leitos de UTI ocupados, só que muitos leitos de UTI estão sendo desocupados e não são mais para leitos Covid. Então, nunca se alcança esse número. O que eu quero dizer é que nós temos aí indicadores que precisam ser considerados também, não só eles serem considerados,
mas dentro dos indicadores que o governo usa para determinar se vai ser bandeira preta, se vai ser bandeira vermelha, ele tem que colocar ali todos os indicadores daquele momento, e nesse momento a gente tem esse cenário. Quero ouvir a doutora Melissa Markoski. Doutora, eu sei que a questão começa jurídica, mas ela vai dialogar com a tua área, porque afinal de contas, a própria deputada Anne menciona aí a questão dos indicadores como critério para a reabertura ou não. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Tu achas que a decisão foi acertada? Discordo. Tu acreditas que a decisão foi acertada? Eu acredito que sim. Eu vou discordar um pouquinho da Anne pelo seguinte. Quando a bandeira preta foi decretada no estado, isso foi finalzinho de fevereiro, né? Nós estávamos com 409 leitos ocupados por Covid. O que a gente teve depois foi uma reabertura de outros leitos que foram sendo agregados pelo sistema de saúde do estado para se tentar contornar essa situação que aumentou com índices aí de gravidade elevadíssimos. Nós chegamos a quase 900 leitos ocupados em março e agora nós estamos com 535 dados de ontem. Então, quer dizer, nós temos agora, sim, nós estamos vendo uma redução dessa ocupação de leitos. Porém, essa redução ela ainda é muito singela, porque nós temos que considerar que nós tivemos mais leitos abertos durante esse período. E nós temos um número de 130, mais ou menos, leitos com ocupação Covid, comparando para quando a bandeira preta foi instalada no estado. Então, eu considero que tenha sido acertada, pensando nisso, que você tem a bandeira preta e você tem a taxa de ocupação de leitos com a relação à circulação de pessoas em escolas. Ao mesmo tempo, eu concordo com a Anne que é errado você não ter as escolas e ter alguns setores não essenciais abertos. Se não aconteceu em bandeira preta, eu acho isso muito errado. Eu acho que sim, devia ter sido mais controlada essa parte. Mas por toda a questão que nós estamos vivenciando e agora começando a ver uma pequena melhora, a gente não pode colocar isso a perder. E realmente a vacinação ainda está muito ínfima, perto daquilo que a gente precisa para que a população, de fato, tenha uma proteção que possa confiar e aumentar essa circulação. Anne Ortiz. Mas o que a gente vê, Macalossi, eu vou repetir aqui, tudo está aberto, está tudo funcionando e as aulas estão fechadas. E isso não está sendo levado em consideração, principalmente o crescimento das creches irregulares, ilegais, de espaços chamados de mães crecheiras ou cuida-se, ou enfim, ou em que situação que estão essas crianças, filhas de mães, chefes de família, de famílias que precisam trabalhar, seja no serviço essencial ou no serviço não essencial, de todos aqueles que não têm uma estrutura mínima com quem deixar os seus filhos. Então, eu tenho andado e circulado por algumas comunidades aqui de Porto Alegre e a situação é gravíssima e isso não está sendo levado em consideração. Enquanto a gente vê em qualquer lugar aí, e eu não sou contra o fechamento dos bares, muito pelo contrário, eu acho que as coisas devem funcionar seguindo os protocolos. As escolas abriram algumas em setembro do ano passado, escolas de educação infantil, tá? Quando eu falar escolas de educação infantil. As escolas de educação infantil abriram em alguns municípios em setembro do ano passado, em outros em outubro do ano passado, aqui em Porto Alegre foi em outubro, e a gente viu o funcionamento de outubro até fevereiro, final de fevereiro, com normalidade, não teve surtos nas escolas, né, dessas escolas de educação infantil, e sabemos que isso não ajuda a agravar o problema da contaminação do vírus. Não foi esse o problema e que gerou esse pico, né, que a gente passou aí agora no mês de março, que foi um mês extremamente complicado, e eu concordo que talvez ali no início de março não era o momento nem para manter as escolas abertas, mas agora com o funcionamento
de todos esses setores, eu tenho recebido diversos relatos de mães que, infelizmente, não têm com quem deixar seus filhos e estão deixando em creches irregulares, ilegais, que não se sabe nem com quem fica, nem a forma que fica ou a segurança que tem. Ou mesmo se tem os equipamentos de segurança para essas crianças em todos os sentidos, né, nessas escolas. E eu não vejo... por parte do judiciário, um estudo ou um embasamento, porque quem está litigando hoje entre esse grupo de mães, de professores, os CEPERs e o Estado do Rio Grande do Sul, quem possui dados e embasamento científico, que tanto se fala em embasamento científico, é o governo do Estado. O governo tem os dados e o embasamento para decidir o caminho que seguir. E, infelizmente, o que a gente tem visto das decisões do judiciário não são essas. Doutora Melissa. Eu discordo um pouco essa questão do embasamento, porque o Estado ele está bem orientado com relação à bandeira, por exemplo. Essa questão de ter um comitê de enfrentamento... Mas mesmo que tu tenha falado, doutora Melissa, que tu concordas com a Anne em relação à questão da abertura de outros setores e o mantenimento do setor escolar fechado, isso não é uma prova de que, na realidade, o governo está desorientado na questão das bandeiras e que virou uma maçaroca? De certa forma, sim. Por quê? Porque você tem... algo que não era para estar funcionando, como eu falei antes, né? Esses comércios não essenciais, nesse momento de bandeira preta, não que não seja para isso funcionar, mas nesse momento onde deveria, enfim, toda a situação de bandeira preta ser muito mais aplicada com relação ao que deveria estar aberto ou não, né? Agora, essa questão que a Anne trouxe, por exemplo, de você ter creches nas comunidades, onde a gente não sabe como as crianças estão lá, se você tem profissionais trabalhando lá também em situação de risco, é extremamente problemático. Então, sim, acho que a gente não resolve um problema com o outro. Isso precisa ser fiscalizado, orientado, tem que ter subsídios de como permitir, então, que essas famílias possam trabalhar, já que essa parte, então, de comércio está funcionando, mas que você não coloque as pessoas em risco. Como eu disse desde o início, eu não sou favorável às escolas abrindo neste momento, assim como não sou favorável a comércio não essencial também abrindo nessa hora, porque como eu disse, os nossos leitos, eles estão começando a ter um número agora um pouquinho menor, os casos estão começando a diminuir, mas a gente pode colocar tudo a perder aumentando a circulação. Você vai ter crianças pegando mais ônibus, você vai ter as crianças levando potenciais agentes infecciosos para as escolas, das escolas para as suas casas, para as suas comunidades. Então, esse risco acaba depois aumentando esses números novamente. Anne. Macalossi, o que eu discordo aqui é da questão do que é essencial e do que não é essencial. Então, assim, qual é o trabalho que não é essencial? Mas pelo que eu noto, a doutora Melissa é a favor do fechamento de todas as atividades e o mantenimento do fechamento do setor educacional. Sim, e, aliás, aqui vale ressaltar o seguinte... Mas é aproveitando... Desculpe, Anis, mas eu tenho que fazer esse apontamento. Não, porque, assim, está se criticando o judiciário e, na minha opinião... Eu acho que é atribuição do executivo governar, não é do judiciário, por mais que eu discorde. É uma questão de muita nuance aqui. Você pode discordar de uma decisão e você pode, ao mesmo tempo, defender que essa decisão seja tomada pelo ente competente, por mais que você não goste da decisão. Então, na minha opinião, a decisão de abrir ou não é do executivo. Eu acho que o judiciário faz uma intervenção, mesmo que eventualmente eu concorde com o mérito da decisão do judiciário e seja contra a decisão do executivo. É uma questão de a quem cabe fazer o quê, ok? Então esse é um ponto. Agora, a crítica ao judiciário, ela
deve ser feita, obviamente, mas neste caso em específico, eu li um dos votos dos desembargadores, a reprimenda ao executivo é correta. Porque, afinal de contas, ano passado, sob bandeira vermelha, se manteve as escolas todas fechadas. E agora, sob a bandeira preta, que é a mais gravosa, quer se abrir as escolas. Então, qual que é o critério do governo do Estado, afinal de contas? Eu acho que a decisão da Justiça, por mais que a gente possa criticar o fato de estar se intrometendo, ela é mais coerente com a ideia do mapa do distanciamento controlado do que a interpretação que o governo está dando a ele. Mas, Macalossi, eu concordo contigo. Concordo que a decisão é do governo do Estado e não do judiciário. E deve ser assim. E eu não concordo com todas as decisões também do governo do Estado. Por exemplo, quando o governo restringiu o horário de funcionamento dos estabelecimentos, os ditos essenciais, eu acho que essa decisão gera mais aglomeração do que estender o horário de funcionamento. Bom, tudo bem, mas essa é a minha opinião em relação a uma decisão que o Estado tomou. Agora, em relação a serviços essenciais e não essenciais, eu entendo que todo o trabalho que coloca comida na mesa do trabalhador, ele é essencial. Então, como é que a gente vai definir o que é essencial e o que não é essencial? E a gente está vivendo num momento, e talvez de lá para cá, o Estado, com os dados, com as pesquisas, com a sua equipe técnica, com o gabinete técnico que possui do gabinete de crise, com a equipe técnica do gabinete de crise, possa ter, com dados importantes, entendido que as aulas, principalmente as aulas da educação infantil e do início da alfabetização das crianças, é muito mais importante estarem funcionando do que estarem fechadas. E a gente tem aí um número enorme de médicos, se eu não me engano são 300 médicos que assinaram um manifesto pela reabertura das escolas. Tem um movimento muito grande dos pais também que entendem o prejuízo que isso tem para as crianças. Eu hoje estava lendo sobre um ano sem aula, o impacto que tem um ano sem aula para uma criança, ele é irreparável durante toda uma vida. E eu não estou falando aqui de conteúdo, entendeu? De uma criança que vai aprender matemática um ano antes ou um ano depois. Eu estou falando de questões psicológicas, sociais, do desenvolvimento de uma criança, principalmente de uma criança pequena. Eu tenho uma criança pequena dentro de casa, eu tenho um nenê de 2 anos e eu sei exatamente pelo que ele está passando e pelas podas neurológicas que ele pode sofrer se não desenvolver certas partes do cérebro. E muitas vezes eu fico realmente muito indignada porque tratam os pais como se os pais enxergassem na escola um depósito de criança. Os pais não enxergam um depósito de criança nas escolas. Os pais enxergam uma oportunidade para aquelas crianças, de desenvolvimento daquelas crianças, de alimentação daquelas crianças, que não é o caso da classe média, que pode contratar alguém para estar junto com seus filhos, que pode ter alguém dando suporte para os seus filhos. Agora, me preocupa muito a questão das famílias mais pobres da cidade e, principalmente, Macalossi, quero trazer um outro dado aqui. Caiu vertiginosamente as denúncias de abuso sexual e de violência contra a criança. Porque não existe mais ou porque muitas vezes esses casos eram identificados na escola e levados para uma delegacia ou para o conselho tutelar, enfim, ou eram denunciados. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, em que condições que essas crianças estão. E isso não está sendo levado em consideração. Não está sendo levado em consideração por este grupo que pediu a liminar e muito menos pelo judiciário. Doutora Melissa. Eu acho sim, concordo com tudo isso, com a importância disso, como a Anne está colocando, a saúde mental das crianças, a questão de você ter esse desenvolvimento da criança, né, e principalmente das crianças aí de idades, né, menores, aí pré-escolares, né, que seria o foco agora. Mas, gente, vamos pensar o seguinte também, a minha geração, né, entrava para a escola com 6 anos, a geração dos meus pais entrou para a escola lá com 7, 8 anos.
eu não acho que isso traga algo tão grave para o desenvolvimento cognitivo depois. Eu acho que essas coisas, esses fatores todos são recuperáveis. O que a gente não pode recuperar é a vida de uma pessoa que vem a falecer por causa do aumento da circulação, do aumento da transmissão entre os vírus. Vamos lembrar o seguinte, a variante B117, ela surgiu na Inglaterra no ambiente escolar. Quer dizer, as crianças quase não desenvolvem a doença, felizmente tem o seu sistema imune super proativo, né? Só que isso também abre caminho para essas mutações, porque a carga viral elas possuem. Então, para o vírus desenvolver essas mutações e tentar fazer o escape do sistema imune. Quer dizer, por que você vai numa situação onde o país está saindo dessa crise hospitalar, com profissionais de saúde exaustos, com todo esse problema de oxigênio, enfim, todos os remédios para intubação, toda aquela situação, quando a gente está começando a controlar isso, eu acho muito errado você trazer um elemento de aumento do problema. Eu acho assim, é um atraso, é um ano muito complicado. A gente sabe que isso vai se estender porque nós precisamos de vacina, né? Não só para os professores, mas a gente tem que buscar também as vacinas para as crianças, como a Pfizer já está testando, a Johnson pediu para testar no Brasil. Inclusive, a gente precisa trazer esses elementos. Desculpa, doutora, vacinas essas que nós não temos por omissão do governo federal, diga-se de passagem. Não temos. Agora se cria essa pressão em cima da Anvisa para aprovar uma vacina que não tem os dados ainda disponibilizados, né? Porque não se foi atrás das outras que tem, como é o caso da Pfizer, e agora o Ministério da Saúde não sabe nem quando vão vir, porque obviamente há uma demanda global que foi prevista pelo CEO da Pfizer na carta que enviou o governo ano passado. Ou seja, a comunidade escolar, se nós tivéssemos essas vacinas da Pfizer, a comunidade escolar talvez já tivesse sido vacinada. Anne. E tem uma outra questão, né, da vacinação. O Estado ingressou com uma DPF que a Assembleia ingressou junto, né, pedindo, olha isso, pedindo uma autorização para colocar os professores, a comunidade escolar dentro do grupo prioritário, porque na orientação do Ministério da Saúde, no Plano Nacional de Vacinação, não estão como prioridade. Então, a gente tem aí um número de aproximadamente 200 mil pessoas, né, no estado do Rio Grande do Sul que precisariam ser vacinadas. Eu sou favorável à vacinação da comunidade escolar, claro. Digo professores e trabalhadores da educação, sou absolutamente a favor, inclusive deixei como sugestão ao governo do estado que use o recurso das emendas parlamentares dos deputados estaduais, se necessário for, comprar essas vacinas, entrar, né, nessa busca por vacinas, já que a gente viu essa demora do governo federal em comprar as vacinas, em negociar as vacinas, para que a gente pudesse ter um número maior de pessoas hoje imunizadas. A gente tem visto aí muitos municípios, inclusive, que pararam a vacinação porque não tem vacinas para a segunda dose daqueles que já chegou no momento de tomar a segunda dose. Então, a questão da vacinação, ela é importante, é óbvio, ninguém aqui é contra a vacinação. Agora, a gente tem que trabalhar com a realidade. Vamos entrar agora na vacinação das comorbidades, né, de 59, 58, enfim, daquele grupo que tem comorbidades. Com certeza, a entrada, né, conseguindo essa decisão do STF, a entrada dos professores e trabalhadores da educação na prioridade de vacinação, com certeza diminuiria o número de vacinas para essas pessoas com comorbidades, porque não tem vacina para todo mundo, então teria que ter aí uma divisão. Eu acredito que o governo do estado está discutindo, está pensando isso e como fazer. Agora, não pode ser critério para a volta às aulas. Eu entendo que a educação ela deve voltar de forma presencial. E quem não se sente seguro de levar os seus filhos para a escola, não leva. Quem tem outras alternativas, que bom, não leva. Agora, quem não tem outra alternativa, muito melhor uma criança estar numa escola,
bem alimentada, com segurança, onde os professores terão lá todos os equipamentos de segurança e sanitários dentro dos protocolos, do que elas estarem em espaços ilegais, irregulares e muitas vezes correndo risco. E a gente sabe que isso é uma realidade, a gente não pode fechar os olhos para a realidade. Doutora Melissa, deixa eu lhe fazer uma pergunta de caráter técnico sobre a questão das escolas. Antes de a gente ir para o intervalo, nós temos tempo para essa pergunta. É o seguinte, nos países que fizeram lockdown, salvo melhor informação, eu peço que você me corrija, tá? Mesmo em países que fizeram lockdown e o Brasil não fez lockdown, isso é uma inverdade. Bandeira preta não é lockdown. Bandeira preta é um nível mais restritivo, mas não é lockdown. Exato. Nos países em que houve lockdown, mesmo escolas continuaram funcionando. Por que não se pode fazer o mesmo aqui? Na sua avaliação. Se é que eu estou certo, mas até onde eu sei, mesmo países que fizeram lockdown mantiveram escolas funcionando. Caso, por exemplo, da Grã-Bretanha. Porque você tem um comprometimento muito maior das pessoas ao redor, as pessoas que atuam nesses locais. Então, um exemplo que é super importante, assim, você vai comparar os protocolos sanitários de uma escola que recebe rotineiramente as melhores instruções, que passa treinamento a todo o conjunto ali dos profissionais, dos funcionários, dos professores, que você tem constantemente essa educação de biossegurança sendo levada às crianças. Isso é uma coisa. Agora, você tem aquela outra escola não importam ali materiais de limpeza, porque o vírus é muito mais transmitido pelo ar, e a escola mantém as janelas fechadas porque o prefeito disse que se deixar a janela aberta o vírus vai entrar na rua. Porque você não liga os ventiladores porque isso espalha o vírus. Quer dizer, você tem informações completamente distorcidas nesses locais e durante todo esse tempo em que as escolas estão fechadas, de dezembro para cá, eu me pergunto por que isso não foi levado, então? Se há esse grande interesse que as escolas reabram, por que os profissionais não receberam informações atualizadas? Porque medir febre com um termômetro numa criança, sendo que isso já nem é mais sintoma principal, não diz nada hoje. Né? Então, quando as escolas se reabriram lá em setembro... Tu acreditas que existem protocolos aqui no Brasil que são inúteis? Porque, por exemplo... Olha, esse do termômetro é um deles. Eu gostaria do desafio, quantas pessoas já foram impedidas de entrar num local por conta do termômetro? Esse do termômetro eu considero que foi uma das medidas das mais mal aplicadas, digamos assim. Mas, fato, a higienização, o uso correto de máscaras, isso é muito bom. Agora, vamos pensar o seguinte, lá em setembro, quando as escolas reabriram, a gente via constantemente nos noticiários profissionais da escola utilizando a máscara de uma maneira não ajustada, né? Por que nesse tempo também a governança, de uma maneira geral, Estado, município, a própria União, não investiu em comprar máscaras PFF2 para os professores? Né? Já que não tem a vacina, como a Anne bem colocou, não é a nossa realidade agora, mas por que não se investiu, então, em melhor segurança nesses meses? E ir atrás dos estudos para mostrar, olha, você quer reabrir escola? Ficar só higienizando tudo não é o principal. Você precisa ter a máscara, você precisa ter face shields para os profissionais, você precisa dar a instrução correta para que esses profissionais entendam que eles têm que manter uma sala com ar circulando, quais os momentos de troca ali de turma, o que fazer, como orientar as crianças, porque a gente já sabe também que o distanciamento de 2 metros, sem estudo hoje, ele não é tão eficiente assim, o vírus pode se propagar por até 20 metros, né? Como fazer as crianças conversarem de uma maneira a não levantar muito a voz, a não gritar, para não expelir muitas partículas. Nada disso foi feito nesse tempo. Então, assim, se é tão importante a reabertura das escolas sem a imunização, isso precisa ser levado para frente, porque vai ficar cada vez mais difícil. Se a gente reabre as escolas nessas condições hoje, com novas variantes que nós não tínhamos lá em setembro, né? A variante B117, a própria P1,
A variante africana, que já está aqui. Agora tem até a variante sueca. Mas, Macalossi, posso falar uma coisa? Em relação a isso que a doutora Melissa está dizendo. Dá mais um toque aí e depois vamos para o intervalo. Vai. Eu acho o seguinte, Macalossi, como é que os supermercados estão funcionando? Como é que a indústria está funcionando? Como é que as lojas estão funcionando? Então, assim, tudo pode funcionar. Os únicos que não conseguem aplicar os protocolos, será que são as escolas? Em relação à circulação de ar, à proteção... não tem como a gente usar como argumento que as escolas não sabem quais são os protocolos. As escolas sabem quais são os protocolos. Quando a gente vai num supermercado e passa as compras no caixa, a gente fica muito perto, muito próximo. Só tem uma diferença. Da operadora de caixa. Só tem uma diferença, Ani. A fruta, a verdura. Ani, só tem uma diferença. Diga. A diferença do tempo. Só tem uma diferença, na minha opinião, ok? Dá para notar a diferença do setor público para o setor privado. Porque nós estamos falando essencialmente das condições do setor público, que engloba a maior parte dos alunos e a maior parte dos professores. Todos esses casos que tu mencionas são setor privado, que foi atrás dos itens de higienização. Agora, e o setor público foi atrás do quê? É a pergunta que se faz. Esse é o ponto. O setor público falhou miseravelmente em tudo. Só que poderia haver uma alternativa. O setor privado ajudar o setor público, o setor privado investir no setor público. A gente viu agora uma ação movimentada, mas isso também depende do setor público. Pelo Instituto Cultural Floresta, que conseguiu arrecadar recursos com a iniciativa privada para comprar respiradores. Perfeito. Então, a iniciativa privada quer ajudar, quer participar. Agora, pelo que a gente vê do setor público, e principalmente dos CEPERS, é que não tem negociação. Não tem alternativa. Ou vacina todo mundo para poder abrir, que significa não queremos abrir, porque a gente sabe qual é a situação da vacina, ou então não tem alternativa para abrir. Enquanto isso, a gente não pode desconsiderar também as escolas do setor privado, porque são aproximadamente 3.200 escolas no Rio Grande do Sul. Cada escola com uma média entre 15 e 20 trabalhadores formais diretos. Isso também tem que ser considerado, além da questão das crianças, além da questão dos pais e das mães, também tem que ser considerado isso. Eu estava ouvindo a tua entrevista com o Piva sobre a Elevato. As escolas, elas vão fechar, elas vão quebrar, elas vão demitir. E essas crianças não vão conseguir ser suportadas pelo sistema público, porque o sistema público já não consegue atender toda a demanda que tem na escola de educação infantil. Então, a gente não pode também esquecer esse ponto, e é um ponto fundamental. Vou deixar para a doutora Melissa responder na próxima parte, que tem outros aspectos dessa discussão, mas eu queria só trazer um número que eu já tinha exposto, inclusive, já tinha exposto no portal RDC, já que nós falamos sobre o índice de vacinação no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular. O Rio Grande do Sul, de fato, lidera, e é um mérito do Rio Grande do Sul, tem uma estrutura melhor, então o Rio Grande do Sul está na frente, isso é importante, mas, ao mesmo tempo, estando à frente na condição brasileira, mesmo estando à frente, é muito pouco em relação ao que seria necessário, né? É por uma série de fatores que não são nem de responsabilidade do caso do governo do estado do Rio Grande do Sul. Quando se trata de vacinação, a responsabilidade é do governo federal. É importante dizer isso. Mas vamos mostrar aqui a imagem da pirâmide etária brasileira e os números de vacinação no Brasil. Então, aqui se tem uma imagem, meus caros telespectadores, de como o desafio de vacinar ainda é muito grande no Brasil. Nós temos ali, em vermelho, claro, o total da população feminina. E em azul, o total da população masculina. Aí você tem mais duas tonalidades de vermelho e de azul. Na tonalidade média de vermelho, você tem o total de mulheres que foram imunizadas com a primeira dose. E na tonalidade média de azul, a totalidade de homens até agora imunizados com a primeira dose. E as duas tonalidades de vermelho e azul mais escuras representam o total de pessoas que receberam as duas doses da vacina. Então,
para considerar imunização completa mesmo, nós só podemos pegar as cores mais escuras desse gráfico e considerar que o restante ainda precisa ser vacinado. Então é óbvio, o critério da vacinação não pode servir para nenhuma política pública nesse momento. Você precisa de outros critérios de proteção que foram, aliás, aplicados, e pode voltar para mim, que foram aplicados no mundo desenvolvido e que permitiram não apenas o funcionamento de escolas, como também a retomada econômica. Então é importante dizer isso. Vamos voltar na sequência com a doutora Melissa Markoski e também com a deputada Anne Ortiz. Estamos falando de retorno às aulas no Rio Grande do Sul e a suspensão pela Justiça. Já voltamos. Estamos de volta neste programa de segunda-feira, que marca a minha última semana aqui na RDC TV. Na sexta-feira estou me despedindo do Cruzando as Conversas e a partir da outra segunda-feira me transfiro para o Grupo Bandeirantes. E nós vamos ter muitas atrações de qualidade aqui no Cruzando, contando sempre com a audiência do nosso público e dos nossos telespectadores que podem nos acompanhar de segunda a sexta às 22 horas aqui, logo depois do Dois Toques e da primeira edição do RDC Shopping. Aliás, Dia das Mães está chegando e você pode acessar o site, o Marketplace do Rio Grande do Sul, rdcshopping.com.br. Encontrem lá uma série de ofertas de produtos e de presentes especiais para sua mamãe. Então não deixe de conferir lá as ofertas. São muitos produtos especiais, preços acessíveis, formas de parcelamento, em suma, um universo aí de possibilidades para vocês. rdcshopping.com.br. Cruzando as conversas de hoje, no primeiro bloco recebeu o Irio Piva, que é presidente fundador do Grupo Elevato. Nesse segundo e terceiros blocos, nós temos aqui as participações da doutora Melissa Markoski, que é professora de biossegurança, e também da deputada estadual Anne Ortiz. Nós estamos falando do retorno às aulas. Para quem entrou agora no nosso canal, para quem sintonizou, para quem conectou, estamos debatendo sobre a suspensão do retorno às aulas. 3 votos a 0 no TJ do Rio Grande do Sul. Falamos muito sobre a decisão, sobre a abrangência dela e sobre as implicações, tanto do ponto de vista da pandemia quanto do ponto de vista da educação. E o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E também de Colombo, estruturas para eventos e agora também fretes e cargas. Doutora Melissa Markoski, eu queria que tu falasse um pouco sobre a questão da vacinação. Ali eu mostrei a pirâmide etária brasileira e que tu ressaltasse as medidas que seriam mais efetivas para possibilitar o retorno às aulas, mesmo sem vacinação. Exatamente. Então, assim, acho que primeiro de tudo é a vacinação. É difícil a gente imaginar um cenário... Me permitas, deixa eu introduzir mais um elemento na tua fala, doutora Melissa. Há risco mesmo, em relação à comunidade escolar, de um retorno, pela questão da transmissibilidade da doença, porque as pessoas têm o senso comum de que as crianças não são grupos de risco. Eu queria que tu falasse também sobre isso. Vai. Certo. Então, vamos pensar assim, os dados da Prosempa, né, que tem os dados do boletim de Porto Alegre, mostrou de setembro, vamos pegar assim, setembro ao final de novembro, que foi o período que nós tivemos ali as aulas, depois em dezembro as crianças começaram a sair, porque aí em dezembro veio festas, final de ano, aquela coisa toda. Mas nós começamos, então, com 2 casos de professores e 2 casos de funcionários. À medida que a circulação de crianças foi aumentando presencialmente e também dos funcionários e professores, nós terminamos o final de novembro
com 65 professores contaminados e 44 funcionários. Se eu não me engano, 20 e poucas crianças, tá? Mas você tem que imaginar que as crianças estão num número muito maior, né? O que acontece? À medida que você aumenta a circulação, mesmo que a criança não desenvolva a doença, a criança é sim um vetor. Ela tem carga viral, ela vai transmitir, e no momento que nós temos uma criança que vai de carro para a escola é uma coisa. Agora, no momento que nós temos crianças aglomeradas no transporte escolar, crianças que precisam pegar ônibus para se deslocar até as escolas, você está aumentando a exposição, que essa criança vetora, potencialmente vetora, pode estar levando também a disseminação do vírus para outras pessoas, tá? E você tem a sala de aula, com a professora falando, com crianças falando, talvez com uma máscara que não fique muito bem colocada todo o tempo, né? Ou que a criança não leve ali a mãozinha ao rosto. É muito difícil a gente imaginar essas situações, mas ok. Então, temos esse cenário, sim, de que há um aumento da transmissibilidade quando você tem o retorno das escolas. O boletim de São Paulo, agora do estado de São Paulo, mostrou diversos casos. 50% das escolas privadas reportaram casos, 44% das escolas do estado e, se eu não me engano, 35% das escolas do município. Então, você tem escolas e escolas. Você tem escolas, pode ser a escola mais humilde no município, e que ela vai, sim, aplicar os protocolos da maneira adequada, e você pode ter uma escola privada, com seja feito bom distanciamento, mas que você não está tendo muito comprometimento da comunidade, né? Incluindo tanto os profissionais quanto os estudantes. Então, isso também precisa ser levado em consideração. Nós terminamos o ano com esse aumento de casos. Agora, nós estamos tentando voltar a algo controlado, porque controlado não está. Nós temos mais pessoas utilizando leitos de UTI neste momento do que quando entrou a bandeira preta. Então, não é simplesmente assim, então tira a bandeira preta para poder ter o retorno das aulas. Isso não vai resolver, certo? E outra coisa que a gente precisa pensar com relação também à questão do comércio, enfim, é que as pessoas que vão no mercado, vão fazer uma compra, elas vão ficar poucos minutos. Não são as 4 horas de um turno de uma sala de aula, né? 4 horas e meia. Aí se fala, por exemplo, os profissionais que trabalham naqueles comércios, certo? Quantas pessoas se infectaram com Covid, né? Quantas pessoas perderam vidas justamente por isso? Então, você tem essas situações acontecendo. E se você vai naquele local, você vai ficar pouco tempo. Por mais que você fique até dentro da área de distanciamento, se você tiver com uma máscara bem ajustada ao rosto, você está se expondo muito pouco com relação a ficar 4 horas numa sala de aula. Então, eu acho que não são situações comparáveis. Eu acho que sim, existe um risco. Não estou falando que a escola é a grande vilã, longe disso, né? Como eu disse, em bandeira preta, para mim, não deveria ter certos setores funcionando, mas, infelizmente, a gente vê que boa parte disso não está sendo cumprido. Eu tenho certeza que isso tivesse sido cumprido muito melhor, os nossos números, eles não teriam chegado naquela catástrofe de março e estariam bem mais baixos agora. E sim, a gente precisa da vacina para pensar na questão da segurança. E vai lá lidar com uma situação em que o Ministério da Saúde já coloca em risco 100 milhões de doses de vacina como eventualmente não aplicáveis dentro daquilo que estava previsto, né? A basófia da imunização é realmente algo de extraordinário. E ainda tem gente que diz que não precisamos de CPI. Anny, eu queria os seus comentários. Em 6 meses, Oi. Só deixa eu complementar, assim, em 6 meses nós vacinamos 90 milhões de pessoas contra H1N1. Então, realmente não tem cabimento a gente não ter feito isso já, né, nesses últimos meses. Anny Ortiz. Macalossi, ouvindo aqui a Melissa falar um pouco sobre o comportamento da comunidade escolar na sala de aula e fora, por exemplo, no comércio, tem muitos trabalhadores, e aí aqui ela usou o exemplo de quem vai ao supermercado, por exemplo, fazer compras. Estamos falando dos trabalhadores daquele local. E parece que a comunidade escolar não sabe
né, não tem capacidade de entender como é que usa uma máscara, como é que faz os protocolos corretos. Eu acredito muito na capacidade dessas pessoas de usarem a máscara corretamente o tempo inteiro, como também acredito na capacidade de qualquer trabalhador usar a máscara de forma correta o tempo inteiro. Lá na Assembleia Legislativa, por exemplo, amanhã, nós estaremos retornando às atividades de forma híbrida, votação híbrida no plenário, como estávamos no final do ano passado e no início desse ano. Todos os parlamentares devidamente paramentados, né, com as suas máscaras, enfim, e os dados que a gente tem sobre contaminação é que a grande parte, a maioria a maior porcentagem da comunicação, ela se dá fora do ambiente de trabalho e nos ambientes familiares, que é quando a pessoa relaxa, tira a máscara para confraternizar, enfim, jantar junto, almoçar ou fazer algum tipo de confraternização com a família, e aí tem o maior número de contaminação. Ali está o grande problema da contaminação, e não nos ambientes de trabalho onde as pessoas não retiram a máscara em momento algum. Eu quero dar aqui um exemplo pessoal para vocês sobre o funcionamento, né, dos EPIs. A minha mãe, ela é profissional da saúde, ela trabalha na linha de frente, testando os pacientes que chegam até o pronto atendimento com sintomas de Covid, e muitos deles com Covid, e ela trabalhou o ano passado inteiro sem a vacina, por óbvio, né, porque começou a vacinação no início desse ano, e não se contaminou com o Covid. Não se contaminou. Por quê? Porque o uso correto do EPI protege as pessoas. Claro que algumas se contaminam e, infelizmente, a gente viu muitos profissionais da saúde que vieram a falecer também, que estão esgotados, que não aguentam mais essa situação e que merecem todo o nosso respeito, mas não deixaram de trabalhar. Mas estão lá na linha de frente. Passaram um ano inteiro trabalhando e, quando chegou a vacina, puderam se vacinar. Agora, em nenhum momento falaram, nós não vamos trabalhar, nós não vamos atender porque nós estamos colocando a nossa vida em risco. Muitas pessoas estão colocando a vida em risco para salvar outras tantas. E o que a gente tem que considerar, muitas vezes, na questão da educação é isso. Qual é o prejuízo que se tem em relação ao benefício que se tem das escolas estarem abertas e dessas crianças estarem seguras. Os professores e os trabalhadores da educação têm total capacidade de seguir todos os protocolos, assim como qualquer outro trabalhador tem. Doutora Melissa, depois vamos para a rodada de encerramento. Bom, seguinte, sou professora de biossegurança. Com absoluta certeza, os profissionais de saúde recebem treinamento intensivo para saber fazer uma paramentação e uma desparamentação para não se contaminar. Dou aulas de biossegurança para cursos de saúde. A gente ensina, né, os futuros profissionais a utilizar os equipamentos. Isso não foi feito com a população. O trabalhador mais humilde, ele, por vezes, não recebeu a instrução adequada para saber por que ele precisa utilizar uma máscara bem ajustada. Aliás, detalhe. Eu canso de ver. Viu, doutora Melissa? Detalhe. Nem o governo federal, nem o governo estadual, nem os governos municipais, na sua grande maioria, fizeram campanhas de conscientização de uso de máscaras e, principalmente, distribuição de máscaras de qualidade para a população pobre. Exatamente. Não há em nenhum nível. Não há em nenhum nível. E não é só máscara, né, Macalossi? Não tem rastreamento, não tem testagem, não tem uma série de ações que poderiam ser feitas para que, enquanto não se tem vacina, as atividades pudessem estar funcionando. A questão é essa, é que é uma série de questões. Então, o que eu acho é a gente tem que tratar sempre a população como incapaz de poder fazer determinada ação. Inclusive, no começo da pandemia, nem era recomendado o uso de máscaras. Isso veio depois, e agora todo mundo sabe a importância que tem a máscara, e todo mundo sabe que tem a importância que tem usar as máscaras corretas, e não qualquer máscara, mas que
tem que ter ações em relação a isso, tem que ter ações em relação a isso. Então, é esse hoje o nosso ponto principal, porque não se tem campanhas do governo de dizendo como é que tem que usar máscara ou como é que não tem que usar máscara. Ter. E é por isso que as escolas estão fechadas? Não, mas não é porque não tem campanha que tem que estar fechada, mas o fato de não ter, já lhe passo, doutora, mas o fato de não ter a campanha ajudou a criar exatamente esse nível de infecção que nós temos hoje e que impede a volta o nível com de segurança. Mas o nível de infecção que não começou nas escolas. Vai lá, porque doutora Melissa. Porque as escolas estão abertas desde setembro do ano passado. Vai lá, doutora Melissa. Pode completar, eu não vou lhe interromper. Eu gostaria de terminar porque é justamente isso. Você não pode comparar um profissional de saúde que recebe treinamento e uma máscara adequada para fazer a sua atividade com uma criança de 4, 6 anos que não tem máscara profissional para ela, porque a máscara é feita para o ambiente de trabalho com agentes biológicos. Até este momento, esta pandemia, tanto que não tinha recomendação para a população de uma maneira geral. E a primeira preocupação com relação a isso era, de fato, que a população não tinha treinamento para utilizar um equipamento de proteção individual. Então, na escola, você não vai ter crianças utilizando máscaras corretamente. Eu nem me refiro tanto aos profissionais. Eu falei que há escolas e escolas. Há escolas que vão, sim, seguir o protocolo de maneira bem adequada e há escolas onde isso não vai acontecer. Eu sei de escolas, por exemplo, porque eu forneço palestras de biossegurança para escolas onde as pessoas me perguntam: nós estávamos em 20 numa sala fazendo uma reunião, uma pessoa deu a ideia de nós tirarmos a máscara, porque ali todos se conheciam e tiramos a máscara. Então, isso acontece também, e por isso que eu insisto que é necessário, além da vacinação, treinamento para as pessoas, disponibilização dos equipamentos realmente protetivos, né? E não aquela máscara de pano. Não importa dizer assim, as pessoas estão usando máscara, se a máscara que ela usa não é protetiva, não é segura. Então, acho que isso tudo, sim, precisa ser levado em consideração. Outra coisa, a gente olha também para a situação de comércio, pensando no supermercado, mas se você olhar uma situação de, por exemplo, um açougue numa cidade do interior, os protocolos são bem cumpridos, tem distanciamento, entra uma pessoa, o horário é agendado, existe essa preocupação também. E aquilo é momentâneo, você vai por um tempo lá, né? Às vezes pessoas que são ali, uma pessoa trabalha na loja para conseguir atender. É muito diferente de uma sala de aula, é muito diferente de diversas salas de aula numa escola. Você tem a chegada dos alunos, você tem os alunos que vão ficar num corredor, você vai ter que colocar toda uma mobilização de profissionais em cima das crianças para que elas não se aglomerem. Você não pode conversar com o coleguinha agora. Eu acho isso tão mais traumático do que a criança estar na sua casa, em segurança, esperando por um retorno onde seja mais seguro para ela, para sua família e para a comunidade escolar. Muito bem, nós já estamos chegando no limite do programa. Eu gostaria só que a Anne comentasse as declarações do prefeito Sebastião Melo que nós temos. Vamos botar no ar o tweet. O prefeito Sebastião Melo comentou a decisão judicial. Nádia, conseguimos aí? Só pedir para tirar o GC. O Sebastião Melo, mais uma vez o judiciário atuou pelo executivo impedindo a retomada das aulas presenciais. No Brasil, a justiça vem impedindo os administradores eleitos pelo povo de governar e encontrar saídas em meio à pandemia. Este imbróglio jurídico é reflexo da ineficácia do sistema de distanciamento adotado no Rio Grande do Sul. A decisão de hoje tira daqueles que emanam do povo a vontade de equilibrar saúde com segurança e educação. O lugar de criança é na família e na escola. Anne, rapidamente aí um comentário sobre a manifestação do prefeito. Concordo com o prefeito. Essa questão tem que ser decidida pelo Poder Executivo. O caminho que nós vamos seguir tem que ser decidido pelo Poder Executivo. E eu sou muito favorável à cogestão e à participação e responsabilidade dos prefeitos nesse momento, que foram eleitos, inclusive, durante a pandemia, para administrar as cidades e administrar a situação que nós estamos vivendo em meio à pandemia.
Eu acho que o Sebastião Melo conhece muito bem a realidade aqui de Porto Alegre, diferente do que disse a doutora Melissa, as crianças não estão em casa esperando a pandemia passar. As crianças estão na rua, as crianças estão se aglomerando na rua. O boom que nós tivemos ali no fevereiro, que culminou em março, com mais do que 100% das UTIs lotadas, não foi por causa das escolas abertas, muito pelo contrário, foi por conta de aglomeração clandestinas, de festas clandestinas, carnaval e festas que continuam acontecendo até hoje, todos os finais de semana. Então, em todas as cidades do Rio Grande do Sul. E isso sim tem que ser combatido. E as crianças não podem ser as maiores penalizadas por conta do que tem acontecido. E eu acho que os prefeitos devem sim participar dessa discussão, participar das decisões com o ônus e com o bônus da sua participação. E o que tu acha que tem que fazer em relação à decisão judicial? Cumprir? Ou tu defende que não se cumpra a decisão? Cumprir. Tem gente que diz, não, vai abrir sem... Mesmo com a decisão contrária. Macalossi, decisão judicial se cumpre. E, na minha opinião, atos do governo do Estado, do Poder Executivo, deveriam ser cumpridos também. Mas, infelizmente, a gente teve aí essa decisão e vai ter que ser cumprida. E o governo vai ter que buscar alternativas para realmente resolver esse imbróglio que se criou em relação à volta às aulas. E especificamente volta às aulas, né? Foi o que eu disse. Eu passei outro dia numa rua aqui em Porto Alegre e viu alguns bares lotados, com as pessoas lá sentadas, enfim, comendo. E aí pode, as praças no domingo, sábado e domingo, absolutamente lotadas de criança. E aí pode. O que não pode é as crianças estarem na sala de aula. Anne, obrigado pela participação hoje. Obrigada, Macalossi. Foi um prazer imenso participar do programa. Te desejo muito sucesso na tua nova jornada. Muito obrigado, agradeço a participação e as palavras. Doutora Melissa, a palavra final também contigo, lhe agradeço a participação. Só para deixar claro que a criança não é a culpada desses números que nós tivemos em março. Nem tão poucas escolas seriam. É bem isso, é produto de aglomeração e etc. Mas eu também acho que não dá para comparar as crianças num parque, num espaço aberto, com estar em sala de aula. E se as pessoas de fato querem o retorno às salas de aula, tem que fazer campanhas em prol de que nós tenhamos vacinação, em prol de que os profissionais tenham os equipamentos adequados para estarem em sala de aula e que tenha toda uma movimentação da sociedade com relação ao horário que aquela aula vai começar, para a criança não se aglomerar num ônibus com os funcionários que estão indo para trabalho, né, com as pessoas que estão indo para comércio. Então, tem muita coisa para se trabalhar enquanto a escola não reabre. E meu pedido é isso, deem treinamento para as pessoas nas escolas, instruam os profissionais e invistam, sim, nas campanhas em prol do Brasil se conseguir mais vacinas para poder deixar as pessoas mais seguras para que isso aconteça o mais rápido possível. Muito bem. Doutora Melissa, muito obrigado também pela participação aqui no nosso programa. Foi um prazer receber. Eu agradeço. Muito bem. Tivemos, então, a participação da doutora Melissa Markoski, que é professora de biossegurança, e também de Anne Ortiz, deputada estadual, na edição de hoje do Cruzando as Conversas. Nós voltaremos amanhã à noite, a partir das 22 horas. Agradeço a todos pela audiência e até mais. Cruzando as Conversas. Oferecimento. Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você. E Colombo. Estruturas para eventos e também fretes e cargas.